Mensagem aos amigos do Coração de Jesus. Um programa da Associação Apostolado do Sagrado Coração de Jesus, especialmente para você. Olá, amigos e amigas do Sagrado Coração de Jesus. Você conhece gente que passa o dia inteiro sem rezar absolutamente nada? Nada. A pessoa não lembra de Deus. Eu conheço, infelizmente eu conheço, né? E muitas vezes não é por serem incrédulos ou porque não tem fé. Não, é por esquecimento. A pessoa vai cuidando de outras coisas na vida, faz isso, faz aquilo outro, e de repente terminou o dia, ela não rezou, não falou com Deus, e assim, de esquecimento, ela passa uma semana inteira, um mês inteiro. Pois é. Essas pessoas não fazem ideia de como elas estão prejudicando a própria saúde. É isso mesmo, a própria saúde. É incrível isso que eu vou falar aqui para vocês, mas eu espero que essa notícia que eu vou ler aqui estimule essas pessoas a rezarem. Se não rezarem por amor de Deus, porque é a razão pela qual nós devemos rezar, não é mesmo? Que rezem pelo menos por amor à própria saúde, já vai ser alguma coisa, né? Essa notícia foi publicada no site italiano En el Camino Correcto. E eu vou ler para vocês a notícia na íntegra. Cientistas russos descobriram e demonstraram como um fenômeno divino, como um milagre, pode mesmo acontecer graças a meios naturais, materiais, ou seja, que podem ser feitos por qualquer pessoa no dia a dia, como a oração, por exemplo. Uma oração é um medicamento poderosíssimo, está entre aspas, e é uma afirmação do Dr. Valery Slezin, chefe do Laboratório de Neuropsicofisiologia do Instituto de Investigação e Desenvolvimento Psiconeurológico Bekhterev, de São Petersburgo. O professor Slezin conseguiu algo difícil de acreditar: medir o poder da oração. Registrando os eletroencefalogramas de alguns monges no momento de rezar, conseguiu captar um fenômeno extraordinário: a desconexão completa do córtex cerebral, um estado que se pode observar somente em bebês de 3 meses, quando sentem a proximidade da mãe, provocando-lhes uma sensação de segurança completa. Olha que interessante isso aqui, né? O bebê, quando sente a aproximação da mãe, ele fica tão seguro que há uma desconexão do córtex cerebral. Bom, continuando a notícia aqui. Na medida que a pessoa cresce, tal sensação desaparece, ou aparece raramente, somente nas horas de sono profundo ou no momento da oração. Olha só que impressionante. Quer dizer, no momento da oração, o cérebro, o psiquismo da pessoa, experimenta uma sensação de segurança. Então é a mesma situação, é a segurança que o bebê de 3 meses sente quando sente a aproximação da mãe, né? Bom, continuando a notícia aqui. O professor Valery Slezin definiu esse estado desconhecido de leve vigia ao orar e demonstrou que ele tem uma importância vital para cada pessoa. É um fato conhecido que as doenças são provocadas também por situações graves e acontecimentos que nos ficam gravados na mente. Quer dizer, a gente vai tendo muita coisa, vai guardando na cabeça, às vezes as desgraças, os temores, os medos, os pecados, aquele conjunto de coisas que fica gravado na nossa mente, vai prejudicando a nossa saúde, né? Quer dizer, tudo fica guardado na mente e vai se acumulando como uma enorme linha do tempo, né? Muita gente fala linha do tempo no Facebook, imagina a linha do tempo da nossa cabeça. Bom, mas vamos continuar. Durante as orações, entretanto, as preocupações ficavam num plano secundário e muitas vezes desapareciam totalmente. Dessa maneira, se tornava possível o restabelecimento psíquico, moral e físico. Olha só, hein, quem está falando isso é um cientista, não é um camarada alumbrado, né, que pensa coisas assim, não, malucas. Continua a notícia. As cerimônias da igreja também têm um importante papel na recuperação da saúde.
A engenheira e eletrofísica Angelina Malakovskaya, do Laboratório de Tecnologia Médica e Biológica, dirigiu numerosos estudos para medir a diferença na saúde das pessoas antes e depois de assistir a algum ofício religioso. Os resultados demonstraram que participar dos serviços litúrgicos faz com que se normalize a pressão arterial e determinados valores mensuráveis também através do sangue. Olha que impressionante isso aqui. Eu vou repetir, os resultados demonstraram que participar dos serviços litúrgicos faz com que se normalize a pressão arterial e determinados valores mensuráveis também através do sangue. Parece que as orações podem, inclusive, neutralizar as radiações. E aqui vem a coisa mais impressionante, pois sabe-se que após a explosão de Chernobyl, os mais jovens talvez não lembrem, mas é a explosão daquela usina nuclear que houve alguns anos atrás, né? Os instrumentos, então continuando a dizer assim, após a explosão de Chernobyl, os instrumentos para medir a radiação demonstraram valores que ultrapassavam os limites quantificáveis, ou seja, depois que estourou a usina de Chernobyl, né, os instrumentos explodiam ali na hora de demonstrar que os valores estavam ultrapassando os limites quantificáveis. Entretanto, na área onde se encontrava a igreja do Arcanjo São Miguel, a 4 quilômetros dos reatores, olha só, 4 quilômetros não é nada para a radiação, o valor da radiação se mantinha normal. Os cientistas de São Petersburgo confirmaram também, baseando-se nas diversas experiências feitas, que a água benta, olha só, a água benta, aquela que a gente pega na igreja quando a gente entra, né? Tem igreja que às vezes deixa a pia de água benta seca, é uma pena, né? Mas aí é um problema com o sacristão aí. Que a água benta, o sinal da cruz e inclusive o toque dos sinos podem ter propriedades curativas. Olha só, água benta, o sinal da cruz, que a gente faz tantas vezes, né? Que bom que a gente faz. E inclusive o toque dos sinos podem ter propriedades curativas. Por isso, na história da Rússia, os sinos eram tocados em épocas de epidemia. Na verdade, os sinos eram tocados por outra razão, que era para suplicar a Deus pela cura. Mas é interessante que os cientistas observam também esse efeito no toque dos sinos, ou seja, eles eram tocados pedindo a cura, não tinha na época cientista para medir o efeito, mas hoje eles concluem que os sinos tinham esse efeito curativo de impedir as epidemias. Olha só como continua a notícia. A frequência emitida pelos sinos poderia eliminar os agentes que provocam doenças como gripe, hepatite e tifo. As proteínas dos vírus pareciam se tornar incapazes de conduzir tais infecções, de acordo com a doutora Malakovskaya. O nome dela é complicado, Malakovskaya. O sinal da cruz tem um efeito ainda mais significativo. Olha só a continuação dessa notícia, é impressionante isso aqui. Bom, o sinal da cruz tem um efeito ainda mais significativo, é capaz de eliminar micróbios patógenos, não apenas presentes na água corrente, como também nos rios e lagos. Um mero sinal da cruz, né? O sujeito entra no meio de um rio ali, ele faz o sinal da cruz, às vezes, sem saber por quê, pediu proteção para não morrer afogado, sei lá o quê, mas também está tendo esse outro efeito, é capaz de eliminar micróbios patógenos, não apenas presentes na água, como também na água corrente, olha só, a água de todo dia que a gente usa aí, né? Lavar o rosto, escovar os dentes, etc., como também nos rios e lagos. Inclusive, é mais eficiente que os modernos aparelhos de desinfecção com radiação magnética. Isso não sou eu que estou dizendo, é a notícia aqui. É impressionante. Bom, e aqui termina o artigo. Eu vi pela internet que é uma quantidade enorme de sites sérios que publicam essa matéria, sites em diversas línguas. Mas para mim, apenas representou o olhar de um cientista. Costuma-se dizer que a ciência contraria a fé, o que é um absurdo, né? A ciência frequentemente
ela prova aquilo que a fé já nos disse. Então, quando um cientista desses faz uma pesquisa dessa importância, isso não vai alterar nada para mim ou para você que está nos ouvindo, porque nós temos fé. Isso vai ser importante para aqueles que não têm fé, que passam sua existência como se Deus não existisse, ou lembrando-se dele apenas para reclamar da vida e lhe colocar a culpa por toda a desgraça que acontece. Acontece uma desgraça, o camarada está lá reclamando com Deus, né? Para nós, aqui na Associação Apostolado Sagrado Coração de Jesus, nada disso é novidade. Não porque um cientista falou, e sim porque recebemos dezenas de depoimentos, testemunhos, todos os dias de pessoas que passam a integrar o grupo Famílias do Sagrado Coração de Jesus e experimentam mudanças radicais em suas vidas e até curas impressionantes. As pessoas nos relatam coisas impressionantes. Elas nos escrevem atribuindo tudo isso ao Sagrado Coração de Jesus, agradecendo pela possibilidade de poder colocar seus nomes em mais de 60 missas todos os anos. Vocês imaginem só, né? Se o sinal da cruz e a água benta tem esse efeito, imagine o efeito de uma missa, né? É impressionante. Elas também nos escrevem agradecendo pelo fato de ter mosteiros, conventos religiosos rezando continuamente por elas, que são os conventos e mosteiros, os religiosos que apoiam a nossa associação e que continuamente em suas orações eles rezam por todos aqueles que fazem parte do grupo Famílias do Sagrado Coração de Jesus. Enfim, as pessoas escrevem agradecendo por nós termos lhes dado a oportunidade de colocar mais Deus em suas vidas. Então, se você que está nos ouvindo quiser sentir o mesmo, quiser receber essas graças, ter seu nome e seus pedidos em mais de 60 missas por ano e um acesso livre ao livro de missas, nós temos na internet um livro de missas do sacerdote, né, para escrever o que você quiser. Isso vai ser colocado direto no livro de missa, uma coisa inteiramente sigilosa, né, vai estar lá. Isso vai para a Santa Missa, para as intenções da missa, para o altar da missa. Então faça parte do grupo Famílias do Sagrado Coração de Jesus. Você vai ver que é simples, é rápido, é seguro. Basta clicar no link abaixo e veja como você pode participar, né? E antes, se você estiver ouvindo isso aqui no nosso site, o link está logo embaixo. Se você estiver vendo isso aqui no YouTube, dá uma olhadinha mais para baixo que aparece o link também e você pode clicar ali para participar, entrar no livro de missas, colocar suas intenções. Isso é muito importante. E antes de terminar, eu queria lhe fazer um pedido. Lembre-se também dos seus amigos, coloque lá o nome dos seus amigos, seus irmãos na fé, aqueles que andam esfriando na religiosidade, naqueles que são incrédulos, que são céticos. Quem sabe mandar para eles essas palavras? Quem sabe, através disso que estamos comentando, o Espírito Santo lhes toque a alma e produz uma mudança, não é? Meus amigos, minhas amigas, muito obrigado. Agora eu só fico esperando o testemunhal de vocês, porque é certo que o coração de Jesus vai intervir nos problemas que possam estar enfrentando. É certo. Então, aqueles que receberem graças, mandem os seus relatos para nós, coloquem no nosso site. Isso vai estimular muitos outros a rezar, vai estimular muitos outros a não passar um dia inteiro sem falar com Deus, uma semana, um mês, uma vida. Até a próxima, amigos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Divulgue essa mensagem aos seus amigos. Compartilhe nas redes sociais. Sagrado Coração de Jesus. Em vós confio.